debaixo desse sol de rachar. Hoje é dia de gravar mais um bloco do Papo de Quem Faz com a Valori. Vem com a gente que nós vamos contar uma história de um empreendedor que começou do zero e montou uma oficina que hoje é referência no estado de Goiás. Vem com a gente! Como vocês sabem, todo empreendedor ele tem um início da sua jornada. Não é à toa que o sucesso ele acontece. Existe uma história por trás de tudo isso. E comigo aqui está o Paulo, fundador dessa oficina renomada no estado de Goiás, como eu disse para vocês no início do bloco, na abertura. E eu quero que o Paulo traga para a gente um pouco da essência de como começou essa trajetória dele. Paulo, conta para a gente o seguinte. Eu sei que isso aqui começou do zero, como você já me disse lá atrás, mas eu queria entender, como foi sua jornada profissional? O empreendedor ele não nasce do nada. Me explica um pouco de como começou tudo, cara, da sua vida profissional até chegar nessa empresa aqui. Tudo bem? Bom dia. Como o Vagão falou, eu sou o Paulo Henrique, sou sócio fundador aqui da Infinity, Lanternagem e Pintura. E realmente, cara, não é fácil a vida de empreender. E a gente, às vezes, nem sabe como vai acontecer de você virar um empresário. Aqui nasceu basicamente por uma necessidade de atender uma demanda que eu tinha e eu não conseguia no mercado. Eu comecei como martelinho de ouro, né? Eu morei um tempo na Inglaterra, onde eu consegui adquirir uma experiência com carros importados. Eu trabalhava na concessionária da BMW e à noite entregava pizza para conseguir levantar uma grana, para dar o pontapé inicial, porque a gente vem de baixo. Então o que acontece? Como martelinho de ouro, chegando aqui eu comecei a fazer martelinho de ouro, né, nos carros. Como eu tinha muita experiência com carros importados, eu acabei prestando serviço para essas grandes lojas de carro importado que você vê por aí, né? E também muito cliente particular. Ao longo do caminho, foi crescendo demais os clientes particulares. E eu não tinha nenhum ponto para poder executar esse serviço. Ou eu fazia num lugar como esse, emprestar de algum amigo, ou eu ia até a casa do cliente. Com o passar do tempo, eu tive que alugar 2 vagas de garagem, né? Como se fosse 2 vagas dessa, no Lava Jato de um amigo meu. Ficava ali na T15, sabe? E lá partiu o primeiro ponto, né? Que eu tinha alugado 2 vagas somente para poder executar o serviço. Logo, esse ponto começou a ficar pequeno. E também eu tinha uma necessidade que acabou surgindo, que o pessoal, o cliente, né, o cliente que não tem experiência, né, o cliente que está na rua, a mãe de família, o pai de família, e ele não tem experiência do que é um martelinho de ouro, uma lanternagem de pintura, né, não sabe diferenciar. Então o que acontece? O cliente chegava para mim e falava assim, eu quero fazer martelinho de ouro aqui. Só que o carro estava batido, o para-choque de plástico estava estourado e o carro estava arranhado, tinha estragado a pintura. E aquele serviço, eu perdia ele, eu mandava embora. Acabava, o cliente estava ali dentro da minha porta e eu, ao invés de abraçar e atender a necessidade dele, eu perdi o dinheiro. Ele ia embora. E assim, eu comecei a terceirizar para um amigo que tinha uma oficina de lanternagem e pintura. E aí eu passei a não perder mais aquele serviço. Eu pegava, terceirizava para ele e ganhava um percentual daquele serviço. Beleza, foi dando certo. Foi indo perfeitamente bem. Chegava o serviço do meu amigo que executava, eu dava mais um polimento, dava mais uma pegadinha no detalhe, acabamento, massa, né, que tinha nos cantos e tal, e entregava o carro para o cliente. Só que em determinado momento começou a travar de novo. Por quê? Eu fui lotando a oficina desse amigo de serviço e o meu nível de exigência era muito grande
Ele tinha que fazer um pouco mais barato para eu conseguir ganhar uma margem em cima. E um belo dia, ele falou assim: Fio, você vai ter que achar outra empresa, outra oficina para você dividir o serviço, ou tá na hora de você abrir a sua, né? Porque você já tá com serviço demais, o serviço que tem aqui dentro dá para você tocar uma oficina sua, e acho que tá na hora de você crescer. E assim, eu comecei a pensar no assunto e ver que jeito eu ia achar um lugar para alugar ou construir um estabelecimento. Então, certo dia eu estava passando por esse local aqui e era um lote, um mato alto pra caramba, um lote baldio, com a placa de aluga-se. Falei, ó, o ponto é muito bom. Aí começou a pensar que jeito nós vamos arrancar isso aqui do chão. E aí foi surgindo algumas linhas de crédito no banco e a gente foi vendo a viabilidade para ver se dava, e de todo jeito a grana ficava curta, o dinheiro acabava no meio do caminho. Aí eu falei assim, cara, tem que vender tudo que tem, pegar o dinheirinho que eu fiz lá da Inglaterra e vender mais o carro que tinha quitado e vamos começar. E assim nasceu a construção desse galpão. A hora que estava quase pronto, eu falei assim, agora eu tenho que começar a recrutar as pessoas. Agora eu tenho que comprar tinta. Não, o galpão ainda estava no meio do caminho ainda. Entendi. Não tinha nem maquinário aqui dentro. Aí eu falei assim, cara, agora eu tenho que começar a recrutar as pessoas, né? A sorte é que eu andava demais nas oficinas prestando serviço de martelinho de ouro. Só te conhecia. Eu conhecia bem, porque eu ficava muito tempo dentro das oficinas, eu sabia quem prestava, o funcionário que prestava e que não prestava. Aí, velho, eu fui fazendo o cata, o convite para cada pessoa, o melhor de cada ramo, e aí eu consegui firmar contrato com todo mundo, com todos os funcionários, as áreas necessárias para fechar, né? Legal. Aí beleza, faltava o gerente, porque eu ainda tinha que sair da oficina para fazer serviço fora, para trazer o serviço, para bancar os gastos, Sim. né? Iniciais, né? Botar ferramentária, que tudo. Um dia, tô eu almoçando, aí encontrei o Milton almoçando nesse restaurante. Aí o Milton, ele era gerente de uma oficina das que eu prestava serviço. Só que ele tinha saído dessa oficina e eu não sabia onde ele estava. Mas ele estava trabalhando do outro lado da rua, na Localiza, na frente desse restaurante que eu estava almoçando. Encontramos lá, longa data, e aí, beleza, como é que tá? Eu falei assim, filho, você não sabe o que tá acontecendo. Tô com a oficina quase pronta ali e não tem um gerente para tocar. O que você acha? Ele, vai, isso é um convite? Eu falei, cara, é demais. A gente não pode terminar aqui, que hora você sai? Ele falou, eu saio tal hora lá. Vamos bater um papo para ver se a gente estreita isso aí? Ele falou, vamos. E no mesmo dia, no final do dia, a gente sentou e conversou. E assim o Milton apareceu. Legal. Nasceu, abriu a oficina junto comigo. No primeiro dia ele já estava aqui. Que é dia 10, hoje é dia 4, né? Dia 10 agora de março, daqui a poucos dias, já vai inteirar o 12º aniversário da Infinity. Que bom, cara. 12 anos que a gente tá aqui, no mesmo lugar. Comercialmente falando, você teve algum desafio? Não só no início. Eu sei que o início, a abertura, ela traz alguns desafios, né? Igual você trouxe aqui a parte estrutural, né? O financeiro pesa. No meio do caminho, você enxergou alguma barreira que fez você sair da sua zona de conforto, dar um jeito e mostrar que realmente você tinha o time para isso aqui? Cara, eu sou comerciante e eu vou me virar, eu vou dar meus pulos aqui, vou dar um jeito. Qual foi o maior desafio que você enfrentou? A despesa fixa, ela existe você tendo carro para pintar ou não. Então, incessantemente, você tem que procurar cliente para colocar aqui. E como o ponto é novo, foi uma vantagem eu já ter uma carteira de cliente da rua. E eu só direcionei eles para cá. Certo. Mas eu não tinha cliente de lanternagem e pintura. Isso foi o grande desafio, explicar para todo mundo que agora eu fazia todo tipo de serviço. Inclusive pintura de roda, estética, polimento, vitrificação,
né? Uhum. Às vezes algum banco de couro que estava estragado, você também agregava esse serviço. Então, o grande desafio aqui era... A estrutura era muito grande, muito pesada, muito inchada. Então, eu precisava colocar muito serviço aqui dentro para pagar a despesa fixa. A despesa fixa já não era mais só minha, do Paulo Henrique, para poder eu pagar as minhas contas pessoais e tudo que eu fizesse era só meu. Eu tinha 5 bocas para alimentar, né, dos funcionários, e tinha que colocar serviço aqui dentro para pagar tudo, cara. Isso foi o maior desafio. Quando eu abri isso daqui, eu não passava nem perto de ser um empresário. Eu era só um cara que fazia martelinho de ouro e do nada abriu... Era um empreendedor autônomo ali, né, que fazia sua correria do dia a dia. Eu era um autônomo. Sim. Que virou um empreendedor. Sim. Isso eu não tinha experiência nenhuma. Isso foi um caos. Os primeiros momentos, o primeiro ano da oficina foi um caos, mesmo tendo muito serviço aqui dentro. O grande desafio era entender como tudo funcionava, porque chama basicamente quebrar na subida. Você tem muito serviço, mas mesmo assim você quebra porque você não sabe onde está o gasto, o que está acontecendo dentro de uma empresa. E assim, graças a Deus, eu consegui achar uma pessoa que me deu consultoria, chamava Leonardo, ele era dono de um posto aqui embaixo, ele era ex-Ambev e ele dava consultoria. E aí eu fiz um curso com esse cara de 3 meses, pagando parcelado no boleto do jeito que dava. E assim eu aprendi que eu tinha que trazer uma cultura, disciplina para dentro. E assim tudo começou a melhorar e fluir e seguir para uma empresa de verdade, né? Tomar cara de empresa. Isso. Paulo, a gente sabe que oficinas em Goiânia tem de monte, né? E com certeza, para você chegar aqui e ter um nome relevante, você teve que fazer algo diferente. O que você apontaria que foi o diferencial que fez a Infinity chegar onde ela chegou hoje? A maioria das oficinas, elas eram um ambiente muito sujo, onde, às vezes, uma mãe de família, ela ia falar assim, eu não vou levar o carro lá, né, porque geralmente sempre existia um preconceito de, não, o homem que tem que levar lá, sim, porque o ambiente lá é mais rústico, né, e então eu quis fazer um ambiente limpo, amigável, familiar, onde todo mundo ficasse muito à vontade de chegar aqui e ter certeza que não iria ser enganado, lesado por algum serviço. Dentre essas diferenças que eu queria fazer, seria também entregar uma experiência onde ela tinha chegado com o carro, tinha perdido o amor pelo carro porque tinha batido, certo? E aí eu quis trazer uma experiência onde o carro ia ficar novo de novo, com um aspecto de como se tivesse saído da concessionária, sabe? Para isso, o que eu tinha que fazer? Entregar o carro lavado e pintado os pneus. Por quê? A maioria das oficinas pintava o carro, empapelava o carro todinho e depois entregava o carro só com aquela peça que tinha batido e o resto do carro tudo sujo. Então o que acontece? Eu passei a dar um acabamento diferenciado no carro. Então vamos lá. O carro entrou aqui para pintar o para-choque, certo? Então eu tiro o para-choque do carro, ia lixar, pintava o para-choque dentro da estufa, colocava o para-choque de novo e a pessoa chegava aqui para olhar o carro, tava o carro do mesmo jeito que ela trouxe, sujo, tudo precisando de um talento. Então a pessoa acabava não dando... Ela nem via mais o para-choque que ficou perfeito, entendeu? Ela só olhava o resto do carro que estava tudo sujo. Então, eu passei a fazer um serviço que a tinta que sobrava do para-choque, que eu pintei, eu passei a palitar todos os cantos do carro. Por quê? Todo cantinho de porta tinha um batidinho, entendeu?
Às vezes tinha um martelinho para fazer, né? E a pessoa não fazia, porque ela só veio aqui para resolver o problema do para-choque. Aí eu passei a usar essa tinta e fazer de cortesia para o cliente, palitar todos os cantinhos do carro, lavava o carro, entendeu? E pintava os pneus. A pessoa, na hora que olhava o carro estava impecável, novinho, limpo. Aí começou a valorizar muito mais o trabalho do para-choque que eu tinha feito. A gente chama isso de over delivery, né? Entregar mais do que foi proposto, né? Sim. É surpreender o cliente, de fato. É trazer uma experiência onde ele poderia pegar o carro aqui, ele não ia ter que levar para outro lugar para fazer uma lavada. Ele já saía daqui com o carro pronto para fazer uma viagem se ele quisesse. Sim. Entendeu? Isso nos fez ser uma das oficinas referência de serviço de lanternagem, pintura e martelinho de ouro em Goiânia, né? Prestando um serviço de excelência, trazendo a mistura do martelinho de ouro para recuperação de peças e poder fazer um serviço melhor de pintura, entregar melhor qualidade, usando menos material, não colocando massa no carro dos clientes, entendeu? E trazendo um serviço duradouro, que é onde traz qualidade e não acaba depreciando o valor do veículo por conta de uma pintura, uma repintura, né? Então, esse é o nosso diferencial. Nós somos referência no segmento e qualquer coisa que precisarem, estaremos aqui de portas abertas para receber vocês. Vamos lá. Esse daqui é o famoso serviço de martelinho de ouro. Resolver o amassado sem danificar a pintura. Esse serviço, ele é muito minucioso. Notem que esse é o tipo de martelinho mais difícil de se fazer, porque ele estica a lata. Isso com certeza foi um guidão de moto, o motoqueiro deve ter caído aí. E o guidão, como é de ferro, ele esticou a lata. Você nota aqui, ó, nota que ele faz uma veia. Tá vendo essa veia aqui, ó? Ela vai sair todinha. Esse tudo é esticado na lata. Para fazer isso voltar ao normal, à originalidade, essa é a parte mais difícil. E dessa forma a gente mantém a originalidade da pintura. O cliente gasta menos, porque ele está só fazendo o amassado, né? Desfazendo o amassado, e não precisa colocar material nenhum. Pessoal, como o Paulo falou anteriormente, esse aqui é o grande Milton, que participou do início da Infiniti, desde o projeto inicial ali. Ele foi o cara que abraçou a causa e comprou essa ideia com o Paulo. E ele vai falar um pouco mais aqui dos detalhes de como a operação funciona. Qual é realmente o diferencial da Infiniti quando se fala de lanternagem e pintura. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Milton, estou aqui desde a fundação da empresa. De antes já mexo com oficina de lanternagem e pintura. Até o Paulo Henrique chegou a fazer martelinho de ouro pra gente. E até quando a gente teve o primeiro contato para a abertura da empresa, a gente pensou como fazer o melhor, como entregar um serviço de qualidade que a gente sempre se dispôs a fazer, mesmo quando em outros momentos, em outras oficinas que eu trabalhei, a gente sempre tentou fazer algo diferente. E com o Paulo Henrique foi da mesma forma. O nosso crescimento foi muito grande, tivemos várias dificuldades, prestação de serviço, com terceirização de serviço, e aí tudo a gente foi tentando fazer e trazer para dentro para evitar o problema do terceiro, porque fugia do controle da nossa qualidade, né? E acabava tendo alguns atrasos, e isso facilitou o nosso acabamento e melhorou a qualidade. Entendi. Certo? Em vários momentos a gente foi elogiado, clientes relatando que foi fazer vistoria no carro, o carro passou 100%, não teve relatos, porque a gente tentava diferenciar com a própria execução do martelinho para recuperar as peças. Não só fazer uma lanternagem tradicional, fazer algo e trazer algo diferente para facilitar o serviço. Isso com certeza é uma expertise de vocês, então algo que traz você como referência. Foi algo que a gente agregou e tentou manter isso nesses 12 anos de funcionamento. Que legal. Cara, acho que ficou claro aqui, né,
qualidade que a Infinity entrega, o posicionamento deles perante o mercado. E fica para você aqui um convite, se você arranhou seu carro, precisa polir seu carro, precisa pintar sua roda, precisa desamassar o seu carro, um martelinho de ouro, qualquer coisa do tipo, acho que tá aqui as pessoas que têm experiência para te entregar o melhor serviço. E para mais, siga a Valori nas redes sociais, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam do serviço e que querem aprender também como empreender, escutando histórias de quem venceu e começou do zero. Nas redes sociais nós somos Valori com você e nos siga no YouTube também, no nosso canal, que vai ter muito conteúdo para você poder aprender com a gente, com quem fez.